Mas que palavras! Vamos avançar, meus irmãos, 33 anos do Natal e chegar quando Jesus Cristo havia sido preso. Após o Getsêmani, Jesus foi preso e levado primeiro à casa de Anás, que era genro do sumo sacerdote, sogro do sumo sacerdote. Depois de ter sido interrogado e Jesus pouco falar, foi levado então até a casa do sumo sacerdote, onde se reunia ali o Sinédrio, que era o tribunal político religioso judaico. A reunião era imprópria, o horário também. Segundo as tradições, não era assim que se deveria fazer e nem era o jeito que era feito. Mas, meus irmãos, aqueles homens queriam pegar Jesus de qualquer forma, prendê-lo e matá-lo. E então, numa das perguntas que é feita em Marcos capítulo 14, verso 61, nós encontramos Jesus respondendo assim. Marcos 14, 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Oremos. Pai querido, conduza-nos na compreensão da Tua palavra agora e guia-nos nela, em nome de Jesus. Amém. Mas que palavras! É interessante que, de tudo isso que aconteceu, Jesus havia sido preso, havia toda uma tensão do ponto de vista dos seus discípulos, muitos fugiram com medo. Pedro ficava ali bem perto, nessa circunstância, e haveria de negar a Jesus logo em seguida. Bem, mas Jesus estava divinamente calmo diante daquela circunstância. Com pouquíssimas palavras, respondeu, transformou, impactou vidas e continua a impactar até hoje. Porque, meus irmãos, descobrimos que ser cristão é viver além das palavras, é saber e viver mais que palavras. Diante disso, meus irmãos, aprendemos algumas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo sabia que aquele momento era necessário. Jesus Cristo não estava ali adivinhando as coisas ou tendo surpresas, pelo contrário, Jesus Cristo sabe que é necessário. E por isso estava daquele jeito. O último sacrifício seria necessário. Jesus era o Cordeiro de Deus, que iria ser morto para nos salvar. Sim, meus irmãos, Jesus estava bem tranquilo e consciente disso. A segunda lição também que esse texto nos mostra é que diante do mal, poucas palavras. Isso é no mínimo surpreendente. Em dias de hoje que as pessoas gostam de falar tanto e de tantas coisas e postar outras tantas, Jesus escolheu, diante do mal, usar poucas ou mesmo nenhuma palavra. Vamos recordar da tentação? Enquanto o diabo falava, Jesus retrucava apenas com a palavra de Deus, e um versículo de cada vez. Agora, mais uma vez, quando ele é interrogado, ele permanece em silêncio. Várias testemunhas falando absurdos, e ele permaneceu em silêncio. Até que finalmente o sumo sacerdote, que o faz jurar em Mateus, coloca assim diante de Deus:
e pergunta: tu és o Cristo, filho do bendito? E Jesus então responde claramente: sim, eu sou. E cita o profeta Daniel, no capítulo 7, versos de 13 a 14, que fala do Filho do Homem, que virá sobre as nuvens. Sim, meus irmãos, diante do mal, poucas palavras. Primeiro, porque Jesus sabia que não tinha nada a ganhar respondendo aquelas perguntas. Segundo, que ao ficar em silêncio também, Jesus estava demonstrando que a sua prioridade era seguir a vontade de Deus, não dos homens. E em terceiro, que Jesus estava mostrando que não tinha medo deles, sabia que eles estavam mentindo e sabia que eles estavam errados. Meus irmãos, diante do mal, poucas e certeiras palavras. Precisamos lembrar disso mais vezes em nossas vidas. Mas essa história também nos mostra que os seus acusadores viviam em desespero. E esse é outro detalhe muito interessante. Quero lembrar, Jesus permanecia paciente. Eu creio que ele olhava para cada um daqueles rostos e podia ver a vida deles. Mas por outro lado, quem acusava Jesus não dormia, nem parava quieto, nem sossegava o coração. Atentem o que o texto bíblico diz: eles nunca estão seguros, eles têm sempre medo. Nesse contexto, ele vai dizer então, temos medo dos romanos, e diziam assim: os romanos podem vir, vamos fazer logo isso. Eles tinham medo, meus irmãos, da multidão. A multidão pode se rebelar e salvar Jesus, e eles tinham medo dela. Marcos 14. Tinham medo dos discípulos, os discípulos podem vir à noite. Tinham medo, meus irmãos, das notícias. Isso não pode se espalhar, porque se espalhar haverá um grande tumulto. Eles nunca tinham paz. Meus irmãos, nunca tinham paz, porque é impressionante quando se está do lado do mal, o que é. É o caso do mentiroso crônico que não tem paz e tem que inventar mentiras em cima de mentiras, e aquele que não consegue dormir em paz, porque sabe que está bem longe dos caminhos de Deus. Meus irmãos, esses acusadores, eles eram maus, péssimos e mesmo sem valor. Eles estavam acusando Jesus Cristo. Pensem comigo, Anás, o primeiro que interrogou a Jesus, era avarento e vingativo. Caifás, seu sogro, ardiloso, rude e hipócrita. Isso estamos falando dos religiosos. Pilatos, supersticioso e egocêntrico. Herodes Antipas, superficial, imoral e ambicioso. E eu fico pensando Jesus diante daqueles que o acusavam, que podia olhar dentro do coração e saber que, sem dúvida nenhuma, eles não tinham razão nenhuma. Mas, meus irmãos, Jesus estava em paz. Isso é extraordinário. Eu sei, porque a gente vive muitos dias muito estressados, todo mundo estressado. É fim de ano, era para a coisa estar mais arrumada, mas parece que estão mais estressados ainda. No trabalho, na escola, crianças estão estressadas, o mundo está todo assim. Mas, meus irmãos, nos momentos mais críticos da humanidade, o nosso Senhor estava em paz. E eu lembro do Natal.
naquela tensão e tudo o que acontecia na cidade de Belém, o menino repousava em paz. Diante da tentação, Jesus permaneceu em paz. Com seus discípulos, em perseguição, em situações, Jesus permanecia em paz. E isso é extraordinário, porque do Getsêmani, ali ajoelhado onde ele estava, e quando orou, meus irmãos, ele levantou para ir para a morte, mas ele estava tão seguro, tão firme, tão senhor de toda a situação. E vieram os guardas e Jesus precisou tranquilizar os discípulos, precisou curar um dos soldados que veio prendê-lo, precisou ouvir aquelas blasfêmias contra ele e ele ficou em paz. Depois foi até a cruz e na cruz pôde dizer, mesmo sofrendo a dor que sofreu, está consumado. A vida de Jesus fez mais por Israel, pelo mundo e por você do que qualquer um daqueles que se achavam religiosos. A vida de Jesus falou mais alto do que qualquer outro discurso, porque certamente aquele cego de Jericó, ao ver o leproso a ser curado, Lázaro ressuscitado e tantos mais perdoados, como Jesus fez e ainda faz em nossos dias. A vida de Jesus o levava para aquele lugar, para aquela hora, para aquele propósito. E sim, Jesus sabia que estava cumprindo toda a vontade de Deus. Muito mais que as palavras daqueles homens, Jesus agora com a sua vida pregava, com seu sangue derramado salvava, com a pedra movida transformava e ressuscitado anunciava a todo mundo que sim, ele veio para salvar e todo aquele que nele crê será salvo. O que mais podemos aprender com Cristo, não apenas nesse episódio, mas durante toda a sua vida? Nesta semana que celebramos o Natal, vamos aprender mais do nascimento e do que Deus fez através de um pequeno bebê. Vamos aprender, meus irmãos, em nossas vidas, o que Jesus Cristo fez e como igreja o que Ele continua a fazer e aonde estiver. É preciso, meus irmãos, neste tempo, aprender com Ele para aprender a saber o que fazer, saber o que falar, saber quando calar e saber quando orar e quando levantar dos joelhos para cumprir toda a vontade de Deus. A história de Jesus aqui na terra começou no Natal, mas vai passar por uma cruz. E durante essa discussão que eles tiveram aqui, meus irmãos, Jesus continuou a mostrar que Ele é o mesmo Senhor, que nasceu em Belém, que viveu na Galileia, que foi preso em Jerusalém, que ressuscitou e agora está no céu, e voltará com grande poder e glória para nos resgatar. Por isso, que a nossa vida também seja mais que palavras.